Hoje vamos fazer um copinho como esse, nessa forma aqui, utilizando esse copo como forma. E vamos usar essas ferramentas que estão aqui em cima da mesa, que é o rolinho, barbotina, essas duas aqui que você pode usar a faquinha ou essa daqui para cortar a beirada, algumas ferramentas de madeira, né, da sua preferência, o pincel para usar com a barbotina, esse desbastador, né, uma agulha, algumas espátulas e a esponja. Não esquecendo de um potinho com água, que é sempre bom ter por perto para poder facilitar o trabalho. A primeira coisa que nós vamos fazer é embrulhar a forma toda com jornal em volta. Isso vai ser fundamental para o nosso trabalho. Então vamos colocar jornal em torno da forma, tá? Da forma que a gente vai usar. Isso tem que ficar bem justinho no copo. O copo tá todo embrulhado com o papel, cortando certinho, né, na beirada. E ele tá solto, para que a gente possa retirar o copo de dentro da peça, quando ela já estiver pronta. Só que agora eu vou ensinar um macete. A gente vai colocar um pedacinho de fita preso aqui no jornal e virando para dentro, prendendo no copo. Isso vai facilitar que o papel não fique saindo conforme a gente for trabalhando. E no final, quando estiver pronto, isso também vai ajudar na finalização. Vocês vão ver. Então, eu fiz uma placa com meio centímetro de espessura. Ela não é muito larga, mas ela tem que ser comprida para que o copo possa fazer uma volta completa em toda a placa, tá? Ele tem mais ou menos a curvatura que o copo faz ao rodar, tá? E é bom que não seja muito maior do que isso, porque fica mais difícil na hora que nós formos enrolar a placa aqui, ok? Essa ponta arredondada aqui a gente vai usar para cortar com esse cortador que tem 5 centímetros de diâmetro, a base do copo, ok? Aqui. Essa é a base, nós vamos ter que deixar aqui reservadinha. E aqui a gente vai posicionar o copo, então. Você tem que posicionar ele de forma que ele rode dentro da placa, de ponta a ponta. Aqui a gente vai fazer um corte paralelo à lateral do copo. E assim a gente vai enrolando a placa na forma, né, no copo. Ele tem que ficar bem justinho em torno do copo. Uma coisa importante é que essa ponta aqui, a gente faça um chanfrado, para na hora de unir ali, fica mais fácil a união. Então a gente com a agulha faz um inclinadinho assim, ó. E essa beiradinha aqui fica chanfradinha. Aí a gente vai rodando até fechar, até encostar aqui. Aí nós fazemos uma marquinha. Aqui tem uma linha da marca e a gente corta um pouquinho, dando uma folga nessa placa, né? Dando uma folguinha. Nesse momento a gente passa a barbotina para poder, é o que vai fazer a colagem. Vai colar uma parte na outra. E aí a gente roda e vai e cola. Não precisa fazer muita força. Quando levantar, você vai ver que tem aqui uma sobra. Essa sobra a gente vai cortar aqui com a agulha também. Cuidado para não cortar a placa de trás. E vai cortar, não vai cortar retinho assim não, vai cortar chanfradinho também. Aqui eu posso cortar mais um pouquinho. Aí nós vamos fazer essa união aqui. Como é que a gente vai fazer essa união? Com a esponja, a gente tira primeiro o excesso de barbotina. E com o rolinho, a gente vai empurrando essa placa para cima da outra.
Depois que a gente conseguir unir bem isso aqui, a gente vai fazer o corte desse excesso daqui e o excesso de trás, da parte de baixo do copinho. A gente pode fazer com essa ferramenta, né? Que aí a gente encosta no copo e vai rodando. Como pode fazer com uma faquinha também, para quem não tiver essa ferramenta. Aí com a faquinha a gente vem cortando assim, ó. E pronto, agora a gente vai começar a trabalhar, vai começar a fazer o fundo dele. Bom, a função do jornal que a gente coloca em torno do copo é exatamente porque quando a gente coloca essa placa de argila em torno do copo de plástico, se não tivesse o jornal, ela ia ficar colada no plástico e a gente não ia conseguir tirar o plástico daqui, o copo daqui de dentro. Agora, com esse jornal, o que vai ficar grudado na argila é o jornal e não o plástico do copo. E aqui entra então esse macetezinho dessa fita que eu coloquei aqui colando no copo. Primeiro que era para a placa não ficar saindo enquanto a gente está trabalhando. E agora a função vai se soltar o copo e depois puxar o jornal. Então olha aqui, tá vendo? O copo tá solto, a gente puxa ele por aqui assim, ó, ele sai inteirinho. E o jornal fica lá dentro. Aí com essa abinha a gente puxa, ó, ele sai inteirinho. Tá vendo? Então agora a gente vai colocar o fundo. Só que antes de colocar o fundo, a gente tem que ajeitar essa emenda aqui. Prontinho. Fica emendadinho aqui, fica lisinho. Então agora a gente vai trabalhar o fundo. Vai colocar o fundo aqui. Como o nosso copo ele não é assim retinho, ele é fechando, ele vai fazendo uma curvinha aqui, vai fechando, a gente vai fazer essa curvinha primeiro com o rolinho. Depois que entrou o rolinho um pouquinho, a gente com essa ferramenta aqui, existem os batedores próprios para isso. Só que como essa peça é muito pequena, eu tenho esse mais larguinho aqui, eu achei que funciona melhor do que um batedor maior. Então a gente vai com ele, vai batendo e vai dando a curvinha dele, vai acentuando essa curvinha. Depois que a gente bateu bem e ele fez essa curvinha toda certinha em volta do copo, a gente vai colar a base aqui. Para isso a gente vai usar a barbotina, né? Então passa bastante barbotina, tanto no fundo quanto na peça. Centraliza o máximo que puder. E agora a gente vai entrar novamente com o rolinho. Não pode usar muita força aqui, tá? Com a esponja, vamos tirar o excesso. E agora a gente vai assentar essa placa redonda, vai assentar ela na base para que isso fique bem coladinho. Isso a gente vai usar o rolinho, a gente vai apertando daqui, virando para cá, para ela poder fazer essa curva.
Então, olha só, ele já fica bem assentadinho. Só que ainda falta sumir com essa linhazinha que fica aqui, que dá pra ver que aqui tem uma placa e aqui tem outra. Então, para isso a gente vem com a espátula, passando assim de leve em toda a volta para sumir com essa emenda. Pronto, já não tem mais linha, já tá bem misturadinho. Agora a gente vai dar o acabamento. Eu gosto de usar essa espátula porque ela é flexível, então eu consigo moldar aqui no formato do copo. Agora, para assegurar que esse fundo vai ficar bem redondinho, eu venho com essa forminha que ela tem 4 centímetros de diâmetro, coloco aqui em cima, olho de cima para poder ficar bem centralizada. Com a agulha eu faço uma marcação de leve, só marcação. E aí eu vou me guiar por essa linha que ficou aqui e vou tirar todo o excesso que tem da linha para fora. Bom, a parte externa do copo já está pronta. Agora é a gente acertar, ajeitar a parte interna. Porque no fundo ainda tem umas sobrinhas ali, tá vendo? Umas gordurinhas que a gente precisa tirar e terminar de unir a parede do copo com o fundo. Para isso eu gosto de usar essa ferramenta aqui. Porque com isso eu consigo tirar o excesso e também acabar de emendar. Bom, para finalizar, eu gosto de botar bastante barbotina lá no fundo para poder selar a emenda que tá ali. Boto bastante barbotina. Fica assim, ó, bem cheio de barbotina. E agora, para finalizar, a gente passa esponja úmida, espreme bastante e passa esponja ali para alisar, mas não é para tirar totalmente a barbotina que a gente colocou, tá? E aí o acabamento fica bem legal. Agora a gente dá os últimos retoques. Prontinho o nosso copinho.